Bom dia a CEAP, todos. Opa. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, internautas presentes. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça cada um de nós, para que nós possamos perceber as mensagens que a nossa querida irmã Dália passará para nós, através que ela vai falar para nós o conhecimento de si mesma, a questão 919, bem como a nossa querida irmã Rosana, que vai falar para nós a respeito da primeira leitura do Evangelho que foi feita aqui no CEAP, quando da inauguração do primeiro passo que a casa teve, que é o capítulo 8, item 18, deixai vir a mim os pequeninos. A nossa casa está sempre de portas abertas para atender a todos os nossos queridos irmãos que aqui aportarem, que tem alguma dúvida a respeito do seu dia a dia. Vem aqui tirar as dúvidas com todos nós, bem como, além de falar frente a frente com a pessoa responsável, nós teremos também curso na casa, temos curso de segunda a domingo, buscar o esclarecimento, a orientação da doutrina espírita, saber do porquê da vida, saber por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, faz parte de nosso entendimento, para quando nós desencarnarmos, nós termos uma meta também, pedir o apoio e orientação aos benfeitores espirituais, para que nós possamos dar continuidade ao nosso momento, o nosso momento de espírito imortal. Muitas das vezes a gente pensa que a vida é só isso aqui e na realidade não é. 100% afirmo que não é. A nossa vida é a imortalidade. Jamais morreremos. Estamos sempre, a partir de quando nós fomos criados por Deus, nosso Pai, estamos sempre em progresso, sempre buscando o nosso futuro. Futuro esse que depende dos interesses de cada um de nós. Então, vamos procurar buscar bem, através do entendimento, que os cursos da Casa Espírita e a reunião pública traz para cada um de nós. Nós temos também o nosso site, que é Altivo Panfiro, que esse Panfiro é com a letra M, Altivo Panfiro, .com. Assim, nós também estamos buscando, às vezes a gente está no carro, está aguardando uma reunião, está fazendo uma viagem, é só colocar uma fone de ouvido, porque a gente não sabe quem está do nosso lado, talvez não queira ouvir, e nós participarmos dessas reuniões e desses estudos e das nossas lives. Às vezes nós estamos com um determinado problema no nosso dia a dia, e uma live, um estudo, uma reunião pública, vem muito a nos esclarecer e nos orientar para que nós não caiamos nessas armadilhas que são constantemente criadas por nós ou então surgem independente do nosso querer ou não. Outra coisa também que nós precisamos aqui na casa, de voluntários, aqueles que querem trabalhar na doutrina espírita, tirar um dia por semana, uma hora por semana, é só vir comparecer, falar com o nosso diretor, que é o Newton, ou Cardilane, e enganjar-se em uma frente de tarefa. Todos nós somos trabalhadores do Cristo e vamos passar para frente tudo aquilo que nós aprendemos. Uma outra coisa também, vamos evitar o celular. Aqueles que têm que manter o celular ligado, vamos ligar no Vibracal para que, no momento da necessidade, então, o irmão se ausenta aqui do local, atende e depois retorna, para que não venha a atrapalhar a dinâmica da nossa querida irmã que está passando para nós. Uma outra coisa também que nós sempre falamos, não existe, Dia dos Namorados está aí, não existe presente melhor do que o livro.
Vamos adquirir um livro e passar para aqueles que a gente mais ama, mais gosta, aquele que está sempre presente junto a nós na nossa caminhada. E um livro, ele vem muito a elucidar, orientar, e é prático também. Qualquer lugar que nós estamos, o livro está presente e não precisa de sinal do celular, apenas o interesse nosso de ler e de aprender. Aqui na casa também, conforme vocês já observaram, nós temos a nossa obra social, nosso querido irmão Antônio de Aquino, que ele está sempre presente em todos os dias, mas sábado a presença dele é intensa, para que nós possamos orientar esses nossos pequeninos que aí estão, bem como orientar também as mães que precisam dessa orientação para conduzir bem aqueles que estão sob a sua guarda e elas na condição de missionárias. E para isso nós também damos aqui cesta básica, e nós precisamos muito do apoio daqueles que aqui chegam, trazendo para nós um produto não perecível, está fazendo as suas compras, coloca um sal ou uma lata de óleo, ou qualquer outro tipo de produto não perecível para nós chegarmos aqui e fazer a cesta das nossas queridas irmãs. Então, eu tenho certeza que, como se diz no popular, pouco com Deus é muito. Então, nós junta aqui, junta acolá, e nós formamos a cesta. Então, que sejam todos bem-vindos, estejam aqui presentes nesses 50 minutos, 1 hora da nossa reunião. Eu tenho sempre o hábito de falar isso. Sejam presentes, estejam presentes. Deixe a vida lá fora e vamos aqui nos confraternizar, buscar a orientação desses nossos benfeitores espirituais, que eles aguardam esse momento em que nós estamos conosco mesmo, para que eles possam chegar a nós e nos orientar. Às vezes, nós vamos no centro e falamos, interessante, eu saí com boas ideias dali, sinal que nossos protetores estiveram presentes a cada um de nós. Assim sendo, vamos ler o Evangelho, que é o capítulo 18, capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro, o item 18, Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos, que nos diz assim: o Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a ele, com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua ternura e misericórdia autoridade. Ele fez a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo,
a manifestação espírita vai crescer no horizonte. E eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. João Evangelista, Paris, 1863. Assim, vamos elevar o nosso pensamento aos nossos benfeitores, aos patronos da casa, nosso querido irmão Altivo, bem como nosso querido irmão Antônio de Aquino, que se faz presente no nosso ambiente, para que nós possamos estar totalmente fortalecidos nesse amor imenso que esses benfeitores espirituais têm para cada um de nós. Fortalecido nesse amor imenso, o qual Jesus sempre se faz presente através desses nossos queridos irmãos, pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos hoje o início da nossa reunião pública dessa manhã. Graças a Deus. Então, a nossa querida irmã, a Dália, ela vai falar para nós a respeito da questão 919, bem como ela falará também sobre o início, a história da nossa casa aqui, que está fazendo 5 anos de existência. Então, no Livro dos Espíritos, capítulo 12, Perfeição Moral, o título é Conhecimento de Si Mesmo. A questão 919 nos diz assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Assim, passamos a palavra à nossa querida irmã, pedindo que os benfeitores da casa a envolva, que nosso querido Mestre Jesus a oriente na sua explanação. Bom dia a todos. É com muita responsabilidade, com muita emoção, quase com lágrimas, que a gente hoje agradece a espiritualidade amiga, né? De nos dar a oportunidade de fazer essa reflexão sobre os 5 anos de nascimento do SEAP. Então, a gente, antes de fazer essa reflexão, né, nesta manhã comemorativa, gostaríamos de agradecer a direção material no nome do nosso amigo e presidente Newton José, e ao nosso querido patrono, o altivo Panfiro, né, de confiar esta oportunidade que temos de relembrar esses momentos de gestação e nascimento da nossa casa. Então, que todos nós possamos e ter a certeza que estamos dentro de uma casa que nasceu há 5 anos, né, e relembrar esses momentos de gestação e nascimento do nosso SEAP, que é cognominada uma casa de amor. Então, a gente agradece primeiramente a todos que tenham aqui passado, a todos os encarnados que passaram por essa casa, que tenham passado por essa casa. A gente também aqui agradece aos trabalhadores dos 2 planos da vida, encarnados e desencarnados. Nós também agradecemos aos nossos queridos frequentadores que nos presenteiam sempre com a sua presença amiga
e amorosa. A gente também agradece aos nossos queridos internautas que nos doam parte do seu dia ao estarem ligados na nossa casa, cognominada uma casa de amor. A gente agradece aos colaboradores que nos ajudam com as suas doações na obra social e na manutenção da nossa casa, que com muita amorosidade nos doam a partir de 1 quilo de sal. Pois tudo no SEAP para nós é gratuito, mas nada para o SEAP é de graça. Por isso a gente agradece aos colaboradores. A gente agradece aos evangelizadores que nesse momento, num dia de sábado, se encontram lá acima com as crianças. Os evangelizadores que não têm nenhum contrato material com a nossa casa, não estão unidos aqui por nenhuma prática obrigatória. Eles vêm aqui por quê? Porque existe um laço muito grande. E esse laço é o laço da fraternidade humanitária. O laço do amor e o laço da moral espiritual. Esses são os nossos evangelizadores. A gente agradece profundamente aos assistidos da nossa obra social Antônio de Aquino, pois é com eles que nós aprendemos a amar e a nos doar. Sem eles, nada seria possível. Agradecemos também a esta casa que acolhe a todos nós com muito carinho e fraternidade. A caridade, como a gente sabe, é a alma do Espiritismo. A caridade é a alma do Espiritismo. E nessa alma, todos nós estamos inseridos. Todos nós hoje estamos parabenizados. Porque não se sustenta uma casa sem que entre os trabalhadores e as pessoas que aqui venham não tenha vibrado o espírito de fraternidade. Esse é o espírito da doutrina espírita. A caridade, o amor, a fraternidade, a caridade e o amor são a argamassa que sustenta qualquer comunidade cristã. E a nossa casa, que faz parte disso. Então, a caridade, a fraternidade, o amor são essa argamassa que todos nós temos. Por isso, a nossa casa está em pé. Por isso, a nossa casa está sustentada, foi construída sobre rocha, sobre uma rocha, como nos fala o Evangelho. Porque a gente aqui vai lembrar, né, que o Newton, entendendo as orientações do Mestre Jesus, quis construir uma casa sobre a rocha. E no Evangelho, no capítulo 18, ele fala assim: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Lá no item 7, ele fala assim para nós: todo aquele que ouve as palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre
a rocha. E quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre essa rocha. Que rocha é essa? É a rocha do amor, da fraternidade. Essa rocha é que sustenta qualquer entidade cristã. E a nossa é uma delas. Essa rocha do amor, que tanto a gente aqui fala, é uma casa de amor. O SEAP é uma casa de amor, porque essa rocha, quando ela é bem construída, bem solidificada, nada a irá derrubar. E nós, frequentadores, trabalhadores, médios, ouvintes da internet, somos essa argamassa. São vocês que sustentam o SEAP. Sem vocês nada existiria. Por isso, a nossa gratidão e o nosso agradecimento a cada um de vocês, né? Porque edificar uma casa, né, de modo seguro é a meta do progresso espiritual. É nessa casa que nos sustenta, que nos ampara, na qual a gente é acolhido. E a gente lembrou aqui teve algumas ideias em relação à construção dessa casa. Um edifício bem construído nos protege de tempestades, livra-nos do mal e nos dá a paz. E não é isso que a Casa Espírita faz conosco? Ela nos protege das tempestades aí fora, né? Ela nos livra de determinadas situações e nos traz a paz. Mas esse edifício, ele precisa de alguns tijolos, alguns elementos. E esses elementos são os trabalhos espirituais. São esses trabalhos, agora mesmo a gente está tendo um outro trabalho na nossa casa, que é a visita aos enfermos. Isso é um sustentáculo para a casa, para essa casa que é construída sobre a rocha. Os médiuns, sem os médios, né, que são o sustentáculo também desta nossa casa, que são os trabalhadores que já se dispuseram a estar aqui para acolher aqueles que aqui chegarem. E os evangelizadores? Os evangelizadores, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque esses pequeninos vão ser o sustentáculo desta casa daqui a alguns anos. Os evangelizadores que não têm contrato nenhum com a casa. O contrato deles é com a fraternidade. O contrato deles é com a caridade. E os assistentes que vêm na assistência da reunião. Vocês fazem parte desse edifício. Vocês são um dos tijolinhos deste edifício, do nosso SEAP. E a gente lembrou, para edificar nossa casa sobre a rocha, para que a chuva, os ventos, os rios não a derrubem, precisamos usar alguns recursos. Quais são os recursos que a gente precisa usar? O estudo do Evangelho. Mas esse estudo não deve ficar somente no intelecto. Esse estudo tem que ser ampliado.
ampliado na obra social, nas visitas aos enfermos, no amparo às crianças e aos jovens. Nós somos esse sustentáculo na evangelização das mães e das crianças. Não que nós sejamos melhores, não é isso. Nós já temos algum conhecimento da doutrina do Cristo e temos a certeza que essas crianças e esses jovens serão amanhã e que nós estamos fazendo aqui hoje, e vocês aí. Então, o jovem precisa disso, né? Para que essa casa, a casa interior deles mesmo, não se destrua. A gente precisa o que também? Para edificar a nossa casa, de preces. Lembram que às vezes o nosso Newton pede assim, rezem pela casa, rezem pelos médios, rezem pela direção da casa. Por quê? Porque isso é um sustentáculo para a casa, para que nada a derrube. E a gente também lembra da frequência à casa. Às vezes a Gracilde, na direção, ela fala assim, a gente precisa vir à casa muitas vezes. Aí a gente fala assim, mas a gente tem nossas atividades materiais aí fora. Lógico que a gente tem. Mas quanto mais a gente frequentar a casa, mais energia a gente vai dar para ela. Mais elementos a gente vai colocar nessa argamassa. E a dedicação aos trabalhos espirituais e mediúnicos. Isso é muita responsabilidade. Dedicação. Eu só posso me dedicar uma vez por semana, mas faça com fraternidade, com amor e com caridade. Isso é que sustenta uma casa espírita. E a gente vai lembrar, né? Eu trouxe para vocês aqui as sandálias semeadoras, né? O Centro Espírita nasceu das sandálias de Jesus. O Centro Espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu, nem de lança, nem na cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a gente da sua terra. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar, sozinhas, cheias de luz, para as trevas espantar. Essas sandálias vazias vão por caminhos e ruas, sem festas, sem fantasias, sob os sóis e sobre as luas. Param humildes e calmos na soleira de uma porta, batem solas como palmas, entram por baixo da porta. Há desespero e aflição, quem sofre e geme lá dentro, as sandálias já se vão, mas fica na casa um centro. O que é essas sandálias de Jesus? A doutrina espírita está nos convidando a esse movimento, a exportar para fora da casa espírita, né? E levar para o mundo tudo que a gente já conseguiu conquistar. Essas sandálias são as pessoas que estão dispostas a deixar os traços e abrir novos horizontes aonde elas se encontram. As sandálias de Jesus também é a gente levar as pessoas aí fora, né?
que vivem com pessimismo. Por exemplo, nós estamos passando por momentos de pessimismo. E o que as sandálias de Jesus devem fazer? É levar o otimismo à humanidade, dizer para eles do futuro da humanidade, de um mundo melhor. Isso é o centro, isso são as sandálias de Jesus. Qual é a função da casa espírita? Tem uma passagem em Lucas que vai nos trazer a informação. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga Jesus, estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e os fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusarem. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio, no centro. E disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros confessavam-se sobre o que fariam a Jesus. Quem é esse que estava lá, né? Porque a ideia dos escribas e dos fariseus não era ver quem estava na reunião, quem estava na sinagoga. A ideia dos fariseus e dos judeus era o quê? Dos escribas era prestar atenção no que o Cristo iria fazer no sábado. Temos regras na nossa casa? Claro que temos. Toda casa tem que ter regras. Mas a gente tem que estar atento às regras. Porque tem determinadas regras que em determinados momentos têm que ser ajustadas. Ali eles só estavam querendo pegar Jesus dentro das regras. Não se poderia curar dia de sábado. E aí eu me lembrei, a obra social na nossa casa acontece dia de sábado. Mas o que é que Jesus prestou atenção e qual é a ideia que Jesus nos traz sobre essa mão mirrada? Se nós observarmos, Jesus está nos dizendo que todos nós, em algum momento da vida, estamos com a mão mirrada, atrofiada. E que em algum momento da vida, nós precisamos vir para o centro, e em algum momento da vida, nós precisamos de quê? De ser acolhidos, amparados, fortalecidos. Isso é a tarefa do centro espírita ou de qualquer outra religião. Nós estamos falando do centro espírita porque nós estamos na casa espírita. Então, a função, Jesus está dizendo aqui para nós, olha, todos nós, em algum momento, estamos ou passamos ou estivemos com a nossa mão mirrada. Se nós começarmos a fazer alguma reflexão, nós vamos ver por que eu cheguei à casa espírita. Como é que eu cheguei à casa espírita? Com a mão mirrada?
atrofiada? Na mágoa, na dor, no ressentimento, na doença. Ou na busca do entendimento melhor. Então, nesse momento que a gente entra ao centro espírita, nós precisamos, né, estar no centro. Nós precisamos de ser acolhidos. A tarefa do centro espírita, voltamos a dizer, é acolher, amparar, fortalecer. Depois Jesus, de curar o homem da mão mirrada, manda que ele volte para a rua, para o mundo. Porque quando você é acolhido, quando você é amparado na casa, quando você está fortalecido, você volta para o mundo melhor do que aqui você chegou. Você volta para o mundo levando o melhor que tem em você. Por quê? Porque você já curou a sua mão mirrada. Então, essa é a nossa tarefa. Curei? O centro espírita ou qualquer outra religião não deve achar que quando esse homem chega a casa e fica no centro, no meio, para que seja acolhido, amparado e fortalecido, ele vai virar espírita, ele vai virar evangélico, ele vai virar católico. Não é isso que Jesus está dizendo aqui para nós. Até porque Jesus não tinha religião. Ele está dizendo aqui para nós que depois que você acolheu, você amparou e você fortaleceu, você conseguiu fazer um homem de bem. O intuito das religiões deve ser fazer um homem de bem. Quando você ampara, quando você fortalece, isso é a função da nossa casa. Se você ficar aqui, maravilhoso. Mas você não deve de ir para aquela pessoa com um sentimento, ela agora vai ficar grata e tem que virar espírita. Não é isso que Jesus nos fala aqui. Ele nos fala que nós devemos, a nossa função é torná-los homens de bem. E é isso que a gente faz na evangelização. Hoje um senhor disse para mim, eu falei, o senhor está melhor? Ele teve um problema cardíaco. Ele falou, eu estou melhor sim. Eu falei, que bom ver o senhor aqui e tudo mais, né? Porque normalmente são muitas mães e tem poucos homens e a gente acaba gravando quem é, né? E a esposa dele, semana passada, havia me contado a história. E ele disse assim, minha filha, eu estou bem melhor. Eu fui segunda, terça e quarta na igreja. E sábado ele está na evangelização, na casa espírita. Ele não se tornou nem espírita, nem evangélico. Mas ele está se tornando o quê? Um homem de bem. Essa é a função da religião. Essa é a nossa função. Quando Jesus nos orienta, ele nos orienta que nós devemos fazer isso que a gente faz dia de sábado, né? Que é a evangelização dos adultos, dos jovens, das crianças e do berçário. Não adianta você só falar. O principal é o que você tem que levar. É o magnetismo do amor para eles. Sem o magnetismo do amor, eles vêm
e saem, pegam a bolsa e vão embora. Quando você aplica o magnetismo do amor para eles, eles voltam. É igual a nós. Quando a gente vai num ambiente que nos aconchega, que a gente sente o amor, a gente retorna. Então, o centro espírita nasceu das sandálias de Jesus. Jesus não falava assim, agora vem e fica aqui do meu lado. Ele falava assim, vai e não peques mais. E quantos homens de bem Jesus acolheu e que estavam com a mão mirrada. Paulo de Tarso foi um desses homens. Quando ele se deparou à entrada de Damasco com Jesus, ele estava com a mão dele mirrada. E ali Jesus diz para ele, vai ao encontro de Ananias. Ananias irá te ajudar. E foi para lá que ele ia para matar Ananias. Olha o amparo que Ananias deu. Olha a acolhida que Ananias deu. Ananias acolheu, amparou, fortaleceu Paulo e Paulo saiu a pregar. É isso que Jesus quer. Essa é a função do centro espírita ou de qualquer casa religiosa. Acolher. É tão bom a gente ser acolhida quando chega numa casa com a mão mirrada. Quando a gente é amparada, fortalecida, a gente se torna outra pessoa. Essa, volto a dizer, é a função da casa espírita. E a gente vai lembrar da nossa casa espírita aqui, né, do SEAP. A gente fez um levantamento, como começou a nossa casa, né? Eu falei para vocês que a gente ia estudar a gestão e o nascimento da casa. A gestão da casa nasceu, a gestação da casa nasceu na mente de uma pessoa, no caso aqui da nossa casa, do Newton José. Aonde ele deve ter lido várias vezes isso aqui no Evangelho. Lá no capítulo 8 que eu falei para vocês, né? E ele foi lá e quis edificar uma casa. Mas essa edificação tinha que ser sobre as rochas. Então, essa gestação começou em novembro de 2018, com o desencarne da nossa companheira e amiga Lurdinha. Lurdinha era uma professora, né? Eu acho que todos já sabem. Adorava crianças, adorava a educação. E quando a Lurdinha morreu, né? Na época, o Nilton frequentava um centro onde a gente trabalhava juntos. E um belo dia, ele disse para mim, Dália, eu vou fundar uma casa espírita. Eu falei, Nilton, você vai fundar uma casa espírita? Eu levei um susto, imagina fundar uma casa espírita. Não é uma vaidade. Fundar uma casa espírita é uma responsabilidade. Onde ele vai conduzir mentes, trabalhadores, obra social. Eu falei, Nilton, você tem certeza? Vou fundar uma casa. Eu vou homenagear a Lurdinha. E assim o Newton fez. Essa casa ficou sendo, né, gestada por pouco tempo. E o Newton conheceu uma pessoa
que tinha, ela fazia um atendimento a 23 crianças. E todo dia da cura, quando tinha cura, aos sábados, o Nilton levava as crianças lá para tomarem passe, nesse centro que a gente trabalhou. E isso deu mais um ânimo para ele. Ele disse, realmente vou abrir uma casa espírita. E em fevereiro de 2018, nasceu, entre aspas, ou começou as dores do parto, foi quando o Nilton pegou a chave, em fevereiro de 2018. E o nascimento da casa? Foi no dia 12/6/2018, Dia dos Namorados. Muito interessante a coincidência disso. A nossa primeira reunião pública foi no dia 12/6/2018. E a gente lembra que quando ele pegou a chave, isso aqui era somente um terreno. E aqui ao lado, onde tem esse banco, era um canteiro. E a gente não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada. E a gente se sentava ali, a Gracildes fez parte disso, a Galhardô, a gente se sentava ali para estudar o Evangelho. Isso estava, né? Era a gestação que estava acontecendo da nossa casa. Quando ele pegou essas chaves, ele chegou aqui extremamente feliz. Peguei a chave, que é normal, não é? Mas eu ficava imaginando, meu Deus, como é que vai ser isso? Então, no dia 12 de junho, né, que é no Dia dos Namorados, aconteceu a nossa primeira reunião, como eu falei, né? E a gente hoje vê a nossa casa. Começou com 23 crianças. Depois, essas 23 crianças não ficaram fixas na nossa casa. Hoje, mas o que eu quero falar para vocês é, as pessoas nas quais eu vou citar, esse número não é número de empresa. Esses números aqui são os trabalhos que a gente faz de coração. Hoje nós temos 690 famílias cadastradas. Hoje nós temos 270 crianças cadastradas. Eram 23. Tá certo, Tiago? Hoje nós temos 200 mães que frequentam o nosso CEAP. Hoje nós servimos 450 refeições por semana. Qual é a função da casa espírita? Acolher, amparar e fortalecer. É isso que nós fazemos, tá? Nós olhamos para cada mãe, a gente pode falar de mãe, a gente olha para cada mãe, buscando o coração delas para nós, para tentar compreender qual é a necessidade de cada uma delas. Não são as 170. Nós trazemos cada mãe para o centro, como Jesus fez. E nós tentamos observar com amor e carinho a mão mirrada de cada mãe. A mesma coisa é feito com os evangelizadores das crianças, dos jovens, do berçário. Eles não são um número, eles são um coração que Jesus dispôs para cada um de nós. Tanto que a Mônica é que gosta de falar isso. O perigo da obra social é que você se apaixona e para você sair é meio complicado, né?
não é isso? A gente se apaixona mesmo, porque isso é a função da casa espírita, é a gente se apaixonar para que a gente possa acolher, para que a gente possa amparar e fortalecer. A gente ampara, acolhe, ampara e fortalece cada mãezinha dentro do que elas nos permitem ver qual é a mão mirrada dela. Então, a função da casa espírita, meus amigos, é essa. E é isso que o SEAP tenta fazer há 5 anos. Faz com algumas dificuldades, porque manter uma obra dessa, não é? As crianças, 450 quentinhas por semana, há de ter muita ajuda de todos nós. Mas se nós estamos dentro da casa espírita, é porque nos foi dada essa tarefa. E dentro das nossas possibilidades, a gente precisa fazê-la. Tem uma música, né, do Carlinho Conceição, que eu gosto muito, muito mesmo. A música é Santa Casa Santa. E a letra fala assim para nós: aqui, nessa casa, eu me encontrei. Entrei aqui dentro e vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do lavor cicatrizaram minhas feridas. Isso é a casa espírita. Aqui nesta casa me encontrei. Aqui eu vi saída. Aqui eu fui acolhida. Aqui eu fui fortalecida. Para mim, Dália, não existe coisa melhor para me fortalecer do que eu estar aos sábados com as mães. É nessa casa. Isso cicatriza a minha ferida. Ferida de perda, de dor, de mágoa, de doença, de questionar a vida. Quando você olha para as nossas queridas mães, você não tem mais como questionar a vida. Elas te mostram o que é a vida. Por isso, com elas, você aprende a amar e a se doar. E o Carlinhos fala para nós: depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofei e tomei ciência. Tomei ciência de quê? Que eu sou um espírito imortal, que eu estou aqui para me aperfeiçoar. Eu tomei passes, tomei a água fluidificada, e aquilo foi me ajudando. Aí eu tomei ciência de quê? Que eu sou uma outra pessoa. Tomei ciência que eu posso conduzir a minha vida diferente. É o fortalecimento da casa, do centro espírita. Aqui nesta casa de oração, orei e pratiquei o evangelho. E foi nesse pouso espiritual que eu comecei a ver a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Porque depois que você chega, você é acolhido, você é amparado, você é fortalecido, você nunca mais é aquele homem velho.
Você é um outro homem, uma outra pessoa. Isso é a tarefa da casa espírita e de qualquer outra religião. Depois de muitas e muitas preces, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é. Quando a casa é um posto de emergência, a casa é um posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas. E não é isso mesmo? A casa é um posto de emergência. Eu cheguei aqui com a minha mão mirrada. Vim para uma emergência. Minha alma estava mirrada. As dores foram dissipadas. E eu me vejo uma outra pessoa. E ele continua dizendo assim para nós: frente de serviços que a todos levanta. Não é isso, Léo? Frente de serviços. Por que eu falei o Léo? Porque o Léo está começando uma frente de serviço. Ele chegou aqui, ele é espírita desde da barriga da Lúcia. Ele chegou aqui, foi acolhido, foi amparado, foi fortalecido e agora que ele está numa frente de serviço. Isso é o que a casa espírita faz. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa, Casa Santa. Isso aqui é uma inspiração do Carlinhos da Conceição quando escreveu essa letra. Eu fiz amigos do peito, né, Galhardo? Chorei cantando quanta luz. Não, desculpa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Essa casa tem, todo mês, um culto do lar na casa de qualquer pessoa que desejar que lá seja feito. Isso é a casa espírita. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz com as vibrações desse lugar. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu comecei no Leon Denis, a casa que eu amo, o altivo que eu amo. Quantas vezes eu chegava no salão, me sentava naquele enorme salão, fechava meus olhos e deixava as lágrimas lavarem minha alma. Santa Casa Santa. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Por isso, canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Palestras e água de fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência. Ele vai falar de novo. Hospital de almas, dissipando dores, traumas. Isso aqui eu me lembro extremamente dessa passagem de Lucas, da mão mirrada, dissipando esses traumas. Eu passei pelo hospital, você vê, Jesus o curou. Fala, Lucas nos fala isso. Jesus o curou. A sinagoga naquele momento era o quê? Um posto de emergência para aquele.
que estava lá com a mão mirrada. E Jesus o cura, o acolhe, o ampara. Então, é isso que a casa espírita é para todos nós. Uma frente de serviço, né? A frente de serviço levanta todos nós. Quando você olha para o lado e fala, meu Deus do céu, quando você escuta as histórias das mães e das crianças, você olha e diz assim, nossa, eu estou me queixando de quê? Não tenho nada a me queixar. E aonde é que você aprende isso? Aqui no CEAP eu estou aprendendo, aprendi no Leon Denis e por onde eu for. Porque toda casa é casa santa. Desde que se tenha frente de trabalho, desde que se tenha um hospital das almas, que vão dissipando aquelas dores. E a gente vai finalizar, né, Galhardo, que já está na minha hora, e o Galhardo já está olhando para mim com uma cara feia. Ele diz assim para nós: é tanto papel, gente. Vamos lá. Tem uma mensagem. Aqueles que têm, a gente já está com a agenda de 2014, eu acho que já está à venda, está? 24, já está à venda, não está? Ou não, ainda não chegou? Mas em todas as agendas, desde 2019, tem um poema na qual um homem quis homenagear o amor da vida dele. Eu acho isso muito bonito. Por exemplo, eu homenageio a todos os meus amados que partiram para o plano espiritual. Eu aprendi isso na Casa Santa, no Centro Espírita. A melhor maneira que eu tenho de ser grata é homenagear o meu amado. E foi isso que fez com que o Newton José, né, fundasse o CEAP, nessa homenagem à amada dele. Que a gente era amiga, né? E era uma pessoa que vocês não imaginam. Um coração que vocês não possam imaginar. Ela já era espírita, muito antes do Newton. O espírita não é só aquele que frequenta a casa espírita, já traz a bagagem dentro. E então ele fez uma homenagem para a Lurdinha. Ele fala assim, as rosas falam. Por isso que ele tem sempre rosas aqui. As rosas falam de amor, falam de saudade. As rosas falam de beleza, de simplicidade. As rosas falam de você, Lurdinha. Falam do nosso amor, falam de nós. As rosas falam de Deus quando as criou. Suas pétalas simples num conjunto harmonioso, exaltando tão grande perfume, nos mostram a beleza do Criador, como o artista do amor. Que seu caminho seja coberto pelas pétalas macias das rosas e orientado pelo seu perfume. As rosas vêm de Deus, passam pelo meu coração, para que eu as entregue a você. Receba-as, são suas. Te amo, Newton José. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, né? Agradecemos a nossa querida Dália, que trouxe as orientações, a história da casa para nós, nos embelezando com essa palestra linda, objetiva,
a respeito do que é o SEAP. Fortalecido no amor de Jesus, agora vamos para o nosso segundo momento e pedimos aos médios que se coloquem nas suas devidas posições para darmos início ao passe. Enquanto isso, vamos levantar, olhar para frente, olhar para o alto, ver nossos mentores, nossos guias espirituais aqui presentes, nos intuindo, para que nós possamos receber essas dádivas advindas desses espíritos amigos. Assim sendo, vamos levar o nosso pensamento a Jesus e fazer uma prece, pedindo paz, amor, fortalecimento a cada um de nós, para que nós possamos absorver esses fluidos amorosos, curativos, advindos desses nossos queridos benfeitores espirituais. E assim, nessa harmonia constante com nossos benfeitores, essa harmonia com os patronos da casa, com nossos guias espirituais, pedimos a Jesus que fortaleça todos nós para recebermos o fluido certo dentro das nossas necessidades. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa envolver a todos nós aqui presentes nesse momento do passe e que essas reflexões do Evangelho de hoje possam passar pelos nossos corações e não apenas pelas nossas mentes. Vamos lembrar da passagem que o nosso irmão leu no dia de hoje, que foi uma página escolhida na abertura desta casa, em que Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos. Quando Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos, essa afirmação não continha apenas o apelo para as crianças, mas é um convite para todos nós que muitas vezes nos encontramos numa condição de crianças espirituais. Pensemos em nós. Como é que nós chegamos aqui nessa casa ou em outras casas que podem ter sido nossas casas de origem? Provavelmente a maioria de nós chegou movido por alguma dor, por algum sofrimento, por alguma doença. E Jesus diz, vamos imaginar essa figura do Mestre abrindo os braços e nos convidando, igualzinho a criança que recorre ao colo materno, ao colo paterno, quando se sente assustada, desprotegida, com dor. É Jesus nos convidando: venham, confiem, venham que eu tenho todo o recurso para que esse sofrimento, para que essas dores possam ser aliviados. Porque, na verdade, Jesus vai nos mostrar um roteiro, porque nossas almas adoecidas, porque muitas vezes nos afastamos da nossa verdadeira essência, espíritos criados por Deus com muito amor, porque nos equivocamos nas ilusões do mundo, buscando a felicidade, buscando a alegria nas coisas passageiras, pueris, e muitas vezes nos perdendo nesse caminho. E diante desse vazio que muitas vezes nos encontramos, procuramos preenchê-los com as ilusões do mundo. E Jesus nos convida de braços abertos para que a gente possa acertar esse roteiro, esse caminho. Por isso ele diz: vós que estáis aflitos, sofridos e viciosos. Viciosos no sentido que temos a tendência de buscar essa solução de uma forma imediatista e não na verdadeira origem e fonte dos nossos sofrimentos. Por isso, hoje estamos comemorando o aniversário desta casa, porque lembramos que a casa espírita é um polo de amor. É Jesus nos atraindo para que a gente se sinta acolhido, aliviado, mas também nos convocando para fazermos a nossa parte. Porque não adianta eu vir aqui me aliviar, me acalmar, me tranquilizar e não compreender o esforço que se faz necessário
para que esse processo de recuperação ele possa acontecer bem no fundo de nossas almas. Por isso a casa oferece passes, estudos, trabalhos, porque só através do estudo, do trabalho, que é a caridade em movimento, é o amor em movimento, é que nós vamos aos pouquinhos realmente curando as nossas almas. Então, que de nossa parte possamos perseverar em virmos à casa para compreender melhor o que Jesus está querendo despertar em nós. Que possamos desenvolver o hábito de perguntarmos todos os dias: Senhor, o que queres de mim? E percebermos, porque Ele vai dar a direção para o nosso dia, vai vir a intuição, a inspiração, a gente vai vir a casa, vai ouvir uma palavra, vai abrir o Evangelho, e todos os recursos vão aparecer para que a gente possa realmente superar as nossas dificuldades, os nossos desafios. Então, que esta casa abençoada possa sempre, Senhor, ser muito amparada por Ti. Graças a Deus. Queridos irmãos, se porventura alguém quiser o atendimento fraterno, é só ficar sentado que um médico comparecerá para fazer o atendimento. Vamos aproveitando essa harmonia que está no nosso ambiente, permanecendo com as nossas mentes vinculadas a esses benfeitores espirituais, agradecê-los pela oportunidade de, mais uma vez, nós termos tido de aqui estar e ser envolvido com esses bondosos amigos espirituais, os quais quer sempre o nosso sucesso na compreensão da lei de Deus. Fortalecidos assim nas palavras das nossas queridas irmãs, fortalecidos junto aos nossos benfeitores espirituais, pedimos a Deus, nosso Pai, o fortalecimento a cada um de nós, encarnados e desencarnados, e também que nós possamos encerrar a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.